Meu nome é Ayla Manuela. Hoje nossa historinha será O Tesouro da Obediência e do Amor. Não se esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no nosso canal Minuto com Deus Kids. Há muitos anos, em uma aldeia tranquila chamada Luz Verde, as crianças adoravam brincar ao ar livre, explorar as florestas e aprender com os mais velhos. A aldeia era cercada por campos de flores e árvores frutíferas, e seus habitantes viviam em paz, respeitando uns aos outros. Na entrada da aldeia havia um grande campo, onde todos se reuniam para aprender com o sábio da aldeia, um homem gentil chamado Elias. Elias era um líder respeitado e sempre tinha histórias importantes para ensinar as crianças. Ele acreditava que, através das lições de Deus, todos podiam viver de maneira justa e feliz. Um dia, durante a manhã, Elias reuniu as crianças no campo. Eles estavam ansiosos para ouvir a história que ele tinha para contar. Quando todos se acomodaram em volta dele, ele começou. Hoje vou falar sobre a importância de obedecer aos princípios de Deus. Deus nos dá leis e regras para nos proteger, para que possamos viver com sabedoria e amor. Às vezes, essas regras podem parecer difíceis, mas, se as seguirmos, nossa vida será muito mais feliz. Lucas, um menino muito curioso, levantou a mão e perguntou: "Mas por que Deus nos dá tantas regras, Elias?" Elias sorriu e respondeu: "Deus nos ama tanto, e Ele sabe que, se seguirmos seus ensinamentos, seremos pessoas boas, respeitosas e cuidadosas com os outros. Ele nos mostra como viver de maneira justa, sem causar dor aos outros e sem fazer coisas que nos machuquem, como um pai ou uma mãe. Deus nos ensina o melhor, o caminho para a nossa vida." Elias contou a história de um jovem chamado Natan, que morava em uma outra aldeia, e que, apesar de ser bom e cheio de fé, começou a fazer escolhas erradas. Ele não obedeceu aos ensinamentos de Deus e tomou algumas decisões que machucaram as pessoas ao seu redor. Natan, disse Elias, foi advertido por seus pais e pelos sábios da aldeia, mas ele achava que sabia o que era melhor para ele. Infelizmente, suas escolhas causaram dor e tristeza, não só a ele, mas também àqueles que estavam ao seu redor. Quando Natan percebeu seu erro, ele ficou triste, mas teve coragem de pedir desculpa a Deus e às pessoas afetadas. E Deus, que é sempre bondoso, o perdoou, pois Ele sempre quer nos dar uma segunda chance quando nos arrependemos. Clara, uma menina doce e bondosa, perguntou: "Elias, o que devemos fazer quando alguém nos magoa?" Elias olhou com carinho para Clara e respondeu: "Isso é uma ótima pergunta, Clara. Deus nos ensina a amar o nosso próximo, mesmo quando é difícil. Às vezes as pessoas podem nos magoar, mas Deus nos pede para perdoá-las e tratá-las com bondade. O perdão é como uma chave que abre a porta para a paz em nosso coração. Quando perdoamos, nos libertamos de mágoas e ressentimentos." Ele continuou: "Na aldeia de Natan, havia muitas pessoas que o perdoaram quando ele pediu desculpas. Elas o ajudaram a aprender com seus erros e todos cresceram mais fortes juntos. Quando ajudamos uns aos outros, mostramos o amor de Deus, nos tornamos mais unidos e felizes." Enquanto o vento suave balança as árvores do redor, Elias disse: "Deus também nos ensina a respeitar as regras e leis. Isso não significa que Deus quer nos dar uma vida sem diversão, mas sim que Ele quer nos ajudar a viver de maneira segura e saudável. Por exemplo, quando pedimos para as crianças não correrem perto do fogo, não é porque não queremos que se divirtam, mas porque queremos protegê-las de se machucarem. Assim, é com as leis de Deus. Elas existem para o nosso bem." João, que adorava explorar a floresta, perguntou com curiosidade: "Elias, mas o que acontece se a gente não
as regras de Deus. Elias olhou aos olhos de João e respondeu com calma: quando não seguimos as regras de Deus, podemos acabar nos colocando em situações difíceis. Assim como você corresse perto do fogo, poderia se machucar. Se não seguir as leis de Deus, poderá se machucar de outras maneiras, como ferir seus amigos ou se perder em um caminho errado. Deus nos dá as regras porque nos ama e quer nos proteger. Elias continuou sua história, falando sobre a aldeia onde vivia Natã, um lugar onde as leis de Deus eram frequentemente desrespeitadas. Um grupo de pessoas desobedecia às regras e se envolvia em brigas e discussões. Isso levou a muitas separações e tristezas entre as pessoas da aldeia. Mas, ao longo do tempo, os mais sábios da aldeia, como Elias, ensinaram a todos que a desobediência só trazia sofrimento. Quando vivemos de acordo com os princípios de Deus, encontramos a paz. Deus nos ensina a respeitar uns aos outros e a viver em harmonia. Quando as pessoas da aldeia começaram a seguir as leis de Deus novamente, eles começaram a se perdoar e a viver em amor. E isso trouxe de volta a alegria e a felicidade para todos. A oração do coração grato. Após todas as histórias e ensinamentos, as crianças estavam pensativas, refletindo sobre as lições que haviam aprendido. Elias então olhou para elas com um sorriso suave e disse: agora vamos orar a Deus para que Ele nos ajude a viver de acordo com seus ensinamentos e a seguir as suas leis de amor e bondade. Fechem os olhos e repitam comigo: querido Deus, obrigado por nos ensinar a viver com amor e respeito. Ajuda-nos a sempre obedecer às tuas regras e a fazer o que é certo. Dá-nos força para perdoar e amar os outros, mesmo quando for difícil. Obrigado pelo teu cuidado e proteção. Que possamos sempre caminhar no teu caminho de paz e justiça. Em nome de Jesus, amém. As crianças abriram os olhos e se sentiram cheias de paz em seus corações. Elas sabiam que, ao seguir as lições de Deus, suas vidas seriam mais felizes e cheias de amor. E com um sorriso, elas agradeceram a Elias e saíram para brincar, sempre lembrando das lições valiosas que aprenderam naquele dia. E esse foi nosso Minuto Kids de hoje. Compartilhe essa mensagem. Até o nosso próximo vídeo.